Olá, turma da Educação de Jovens e Adultos, minha cordial saudação a todos e todas. Eu sou o professor Gilson Dias e hoje nós vamos fazer uma viagem pelo componente de Geografia na nossa quinta etapa do EJA. Olha a chamada. Aula de número 82, Geografia, América Latina, Formação Histórica. Muito bem, pessoal, é importante nós começarmos a nossa aula contextualizando, introduzindo o assunto. Vamos falar hoje sobre a formação do grande continente americano, mas dando destaque especialmente para a América Latina. Vamos entender algumas particularidades, algumas curiosidades sobre a formação histórica desse grande continente e falando também do nosso país, o Brasil. Vamos lá! Então, começando, introduzindo o nosso assunto, América Latina, vamos falar sobre os principais idiomas falados na América Latina. O português, no caso aqui, com destaque para nós aqui no Brasil, e o espanhol, onde a maioria dos países aqui da Latinoamérica fala espanhol. Outros idiomas também são falados aqui: francês, holandês, inglês, maia, guarani, quicha e quechua, que também podem ser falados, além dos idiomas indígenas, tá? Observa no mapa toda a extensão da América Latina a partir do México, tá? México, América Central, América do Sul, e aqui destacando, o grande país aí, extensão territorial, o nosso Brasil, tá? Aqui o nosso país, o Brasil, com destaque para vocês, tá bom? Que todos esses países como a América Latina, o maior em extensão territorial é o Brasil, tá bom? Ainda falando da formação histórica, vamos falar que esses países foram colonizados e explorados a partir do século XVI, período das grandes navegações, E aí, quem colonizou, quem fez parte da colonização da América Latina foi Portugal e Espanha. O tipo de colonização de exploração. Aqui tem uma pintura, representação de 1521, dos soldados espanhóis, que invadiram o Império Azteca e ocuparam e saquearam a capital, da época, capital indígena daquela região. Importante destacar o seguinte: o colonizador, quando chega na América, ele não encontra a América vazia. A América estava ocupada, E quem ocupava o território americano eram os indígenas, os povos originários. Existem estudos que apontam que existiam mais de 200 milhões de etnias, de grupos étnicos em toda a extensão do território americano. Então, quando o colonizador chega na América, ele ignora completamente a existência desses povos e começa o processo de extermínio, tá? Transformando esse território em colônias, no caso Portugal e Espanha, em colônias de exploração. Tudo de minério, tudo de produção agrícola, tudo vai ser levado para a metrópole na Europa. E aí esse processo, os indígenas aqui presentes na região, não vai ser pacífico. Alguns lugares foi pacífico, sim. Entretanto, a maioria do processo de colonização foi um processo de colonização por meio de guerras e conflitos. Ainda falando da ocupação histórica, vamos lá. A exploração das riquezas minerais, como eu falei para vocês, parte de tudo que era produzido aqui era enviado para a Europa. Atualmente, os países da América Latina são chamados países em desenvolvimento. Então, o colonizador, tudo que tinha aqui de ouro, minério, madeira, tudo era levado para a metrópole, Infelizmente, esse tipo de colonização marca a formação econômica da América Latina nos dias de hoje. Colonização de exploração foi voltado para atender as necessidades do mercado europeu, e a estrutura de grandes propriedades em sistema de plantation. Infelizmente, esse tipo de colonização se utilizava de mão de obra escrava. Vem para cá e também entender esse processo. É importante nós compreendermos que o processo de escravidão na América, ele foi longo.
né, de todos os países que se utilizaram dessa triste marca, o Brasil foi o país que mais tempo teve processo de escravidão. Foram mais de 300 anos da utilização de mão de obra escrava. Quer dizer, homens e mulheres eram capturados na África, você já sabe disso das aulas de história, né? Eram capturados na África e trazidos forçadamente para as colônias da América, tá? E esse processo de escravização, ele marca, né? Vai marcar a formação territorial, a formação do povo americano, né? Os indígenas também presentes nas Américas também foram escravizados. Em muitos lugares, como na Colômbia, no Equador, no Chile, o processo de escravização indígena foi bem maior do que a escravização negra. Mas no Brasil, por exemplo, a escravidão negra acabou sendo a marca desse tipo de colonização de exploração, tá? Falando nisso, nós precisamos falar agora da diversidade dos povos da Latinoamérica. Acompanha. A pluralidade dos povos latino-americanos. Grande diversidade étnico-cultural, resultado da miscigenação. Ela não ocorreu da mesma forma na América Latina. Em alguns lugares houve predomínio indígena, europeu e ainda negros africanos. Tá? Então, é importante destacar que o processo de miscigenação ele significa a mistura de povos. Mas é importante frisar aqui, a miscigenação na América não foi miscigenação pacífica, tá? O processo de miscigenação aqui foi um processo violento. O colonizador, quando chega, entra com violência nas comunidades indígenas, traz com violência os negros da África. Então, não foi um processo pacífico. E a miscigenação que nós conhecemos hoje, a mistura de povos, é resultado de toda essa violência que os povos originários, que os africanos sofreram durante o processo de colonização das Américas. Infelizmente, nós precisamos falar disso, porque as pessoas acabam romantizando as coisas, e nós não podemos romantizar a miscigenação nas Américas. A miscigenação foi um processo doloroso, foi um processo que causou marcas na história das pessoas. Vários povos, várias nações foram marcados, foram dizimados, inclusive, que não quiseram miscigenar, não quiseram misturar, né? Então, povos que foram exterminados por conta disso, o colonizador exterminou, e nós tivemos aí marcas no povo, né? Hoje é muito difícil encontrar alguém que seja 100% negro, 100% branco, 100% indígena. Nós temos na nossa árvore genealógica algum traço desse processo de miscigenação, tá bom? Vamos falar dos povos da América. Acompanha com a gente. Em países como Peru e Bolívia, nós tivemos aí forte influência dos povos indígenas, tá? Então, marcando aqui para você a Bolívia e o Peru, vou marcar aqui para você no nosso mapa, para você identificar, bem legal, né? Inclusive o Amazonas faz fronteira aí com o Peru, né? Mas o Brasil faz fronteira com o Peru e a Bolívia, o Paraguai, Uruguai e a Argentina, né? Então, a influência desses povos marca aí o processo de miscigenação. Temos aqui, ó, uma imagem de uma pessoa, provavelmente, da Bolívia. Inclusive, a Bolívia teve um presidente indígena, né? Durante muito tempo. Ainda falando da diversidade, né, latino-americana, em países da América Central, como Haiti e a Jamaica, foi intensa a influência de culturas negras africanas. Então, também é importante destacar aqui países da América Central, né? Aqui, ó, muita gente confunde, né, o Haiti como um país da África, mas não, ele é da América Central, tá? Então, nós temos a Jamaica também, muito importante destacar, né, aonde nós temos a presença maciça de povos de origem africana. Ainda falando sobre os povos latino-americanos, os europeus são os povos que mais influenciaram na formação étnico-cultural
da América Latina. Por exemplo, quando falamos de idioma, português e espanhol. Na religiosidade, por exemplo, a religião católica ainda foi a maioria dos países colonizados pelos europeus. Então, por exemplo, uma boa parte dos países que foram colonizados pelos europeus foram colonizados por espanhóis e portugueses, né? E esses espanhóis, esses portugueses, são ou eram de origem católica. Por exemplo, quando nós falamos do processo de formação dos povos das Américas, também vale a pena recordar isso. Os indígenas, os que vieram escravizados da Europa, trouxeram também para cá a sua religião ou tinham aqui a sua expressão de fé. E acabaram sendo substituídos de forma também forçada pelo cristianismo católico, né? Não é à toa que em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares aqui do Amazonas, por exemplo, nós temos aí o sincretismo religioso, que aí fica para o professor de ensino religioso de vocês explicar com mais detalhes sobre essa diversidade religiosa. Mas o que nós devemos atentar e lembrar bem do processo de formação da América Latina é que hoje nós somos um continente, nós somos uma extensão continental do mundo, bastante diversificada, bastante miscigenada e que sofre ainda influência desse processo de colonização que lá atrás nós passamos. Ok, pessoal? Muito bem, agora vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, pessoal. Então vamos então à nossa primeira questão, né? Vai fazer a seguinte questionamento para nós. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como principais elementos da formação da nação brasileira. Letra A. Portugueses, africanos, migrantes árabes, japoneses, italianos, alemães. Letra B. Imigrantes italianos, africanos, imigrantes árabes. Letra C. Indígenas, migrantes árabes, imigrantes japoneses, italianos. Letra D. Nativos brasileiros, indígenas, europeus, brancos e africanos. Povo que foi escravizado. Tá bom? Essa foi a nossa primeira questão. Na questão número 2, marque a alternativa correta sobre as características socioeconômicas da América Latina. Letra A. O peso argentino é uma moeda que possui maior importância dentre os países da América Latina. Letra B. O Brasil, México e Argentina são países economicamente mais relevantes na região. Letra C. Os países da América Latina que possuem, em geral, pouca densidade, desigualdade social. Tá bom? Então, tempinho para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta para mais um momento de interatividade, depois que vocês comentaram aí no nosso chat, participando aqui pelo Aula em Casa, pelo nosso aplicativo, pelo YouTube. Queremos muita participação de vocês. Lembrando que só é possível esse projeto graças à participação de vocês, que sem vocês esse projeto não faz muito sentido, né? Afinal de contas, é por vocês, estudantes, que nós estamos aí nesse grande projeto da Aula em Casa. Vamos então à nossa primeira questão? Olha só, perguntei para vocês o seguinte. O Brasil é conhecido como um país multiétnico. São colocados como principais elementos formadores da nação brasileira. Letra A, portugueses, africanos, migrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. Letra B, imigrantes italianos, africanos e imigrantes árabes. Letra C, indígenas, migrantes árabes, imigrantes japoneses e italianos. Letra D, nativos brasileiros, os indígenas, os europeus, os brancos, africanos, povos que foram escravizados. Então, a alternativa correta nessa primeira questão é a letra D, de dedinho, tá? Nativos brasileiros, indígenas europeus, e brancos e africanos que foram escravizados. É importante destacar uma questão aqui. Você pode ter marcado a letra A letra B, por exemplo, ou a letra C. Você pode ter ficado na dúvida. Mas, professor, eu conheço uma família de imigrantes árabes. Eu conheço uma família de mexicanos, por exemplo, né? Eu sou descendente de pessoas que vieram da Europa. É importante destacar que a questão perguntava sobre os primeiros povos, né? Os povos que iniciaram o processo de colonização do Brasil. Hoje, nosso país é um país multiétnico mesmo. Nós temos aqui povos que vieram de vários lugares do mundo. Da Ásia, da Oceania, da Europa, da África, lá da América do Norte. Hoje o nosso país é uma grande salada de frutas. E todo mundo é muito bem-vindo ao Brasil, tá? Você que está nos acompanhando, nosso país é um país muito acolhedor ao migrante, né? Nosso país ele recebe com muito carinho as pessoas que vêm de fora. Então, a pergunta falava sobre os primeiros formadores, né, da colonização do nosso país. Então, na letra D, como eu falei para vocês, indígenas, povos nativos, né, o branco europeu e os povos da África que, infelizmente, foram escravizados aí nesse processo que, graças a Deus, já acabou no mundo, né? Ainda existe escravidão, existe, mas é preciso combater o trabalho escravo. Vamos à segunda questão? Olha só, na segunda questão, marque a alternativa correta sobre as características socioeconômicas da América Latina. Letra A. O peso argentino é uma moeda que possui maior importância de todos os países da América Latina. Letra B. O Brasil, México e a Argentina são os países economicamente mais relevantes da região. Letra C. Os países da América Latina possuem, em geral, pouca desigualdade social. Vamos à questão correta? Questão correta, então, letra B, de bolinha. Importante destacar aí o comentário. Brasil, México e Argentina são países economicamente mais relevantes da região. O comentário é o seguinte, a melhor alternativa se encaixa na questão citada sobre as características socioeconômicas do Brasil, México e Argentina, que são os países mais desenvolvidos economicamente da região. Importante comentar com você o seguinte, na aula em si eu não falei sobre economia, né? Você pode me perguntar, professor, o senhor falou mais sobre questões históricas. Quando eu falo que a boa parte dos países da América Latina hoje são subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, no caso, estamos falando da atividade econômica deles. De todos os países, se você lembra daquele mapa que eu mostrei para você, Brasil, México e Argentina são os países que mais têm atividade econômica de relevância internacional. Por exemplo, nosso país, o Brasil, ele produz todo tipo de atividade industrial, desde a atividade mais simples até a mais sofisticada. Então, economicamente falando, Brasil, México e Argentina são os países mais desenvolvidos economicamente do território latino-americano. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos à disposição sempre. Cuidado, ainda usem máscara e até a próxima. Tchau, tchau.